todos os ouvintes. Estamos aqui numa conexão entre a TV União e o Jornal Cabo Ascensão. O nosso convidado de hoje é o Padre Félix Cobor. Senhor Padre, o que é que nós esperamos durante os 100 dias da governadora Susana Abreu? Bom dia, senhores jornalistas, aos telespectadores da TV União, Jornal Cabo Ascensão. O que eu posso dizer, não sou um ganga, não sou mágico para antecipar e dar alguma nota aos 100 dias. Nós podemos dizer, alegar alguma coisa depois do pronunciamento deste discurso da governadora, que vai nos situar sobre os feitos dos 100 dias da sua governação. Aí teremos sim algo para dizer, felicitando, ou algo para criticar ou opinar. Isto sim, portanto, não, neste momento é prematuro demais dizer isto. Vamos esperar. Considerando a mega visita da senhora governadora Susana Abreu em todas as obras, qual é o relatório que ele vem apresentar diante a população cabindesa concernente às visitas dos 100 dias dele? Óbvio que é sabido que ela é uma nova governadora da província de Cabinda. Óbvio que, como primeiro responsável da província, deve fiscalizar as diferentes obras de vento de trabalho. Portanto, as visitas da governadora entram no âmbito mesmo das suas atribuições. Agora, ela é que vai pronunciar-se para dizer se encontrou algo normal, anormal ou algo para aperfeiçoar. E nós vamos acompanhar isto. Portanto, também prematuro, não posso dar nada, porque ela visitou, nós não sabemos. Mas esperamos que, eu ao menos pessoalmente espero que venha sobretudo falar sobre a questão da água, das águas. As águas têm sempre financiamento, mas depois no fundo do fundo nada transparece. Mal se falou, também mal se fez e mal também terminou. As estradas idem. E nós sabemos que a senhora ex-governadora Maraquiosa veio com vários discursos, com várias promessas, no sentido das águas, as estradas, a construção da autoestrada, da túnel do Cabaçango até Alto Sunde, e que o dinheiro estava presente. Portanto, nós vamos esperar. Não nos disse relatório nenhum, suponhamos que a nova governadora é que vai implementar isso, sabendo que o dinheiro está lá. Pronto. Vem a época chuvosa. A província de Cabinda está preparada para concernente à época chuvosa, onde não temos valas de drenagem adequadas e que nós temos visto aqui são meramente ravinas onde passam água, mas não temos valas. De facto, nós temos grande esse problema porque, aliás, desde sempre falamos disso. Não temos uma cidade urbanizada. Cabinda é um quimbo. Infelizmente, vamos ser honestos. E o administrador, antigo administrador da cidade de Cabinda, passou há alguns meses atrás, já foi, nós batemos o plano estrutural de ajustamento da cidade de Cabinda, que não existe, só existe na cabeça e nos papéis que nos dizem já temos, mas não temos. Portanto, enquanto isso não for feito, as mesmas consequências do passado teremos que fazê-las novamente por incúria daqueles que vêm e vão, prometem e não fazem. E vamos esperar novamente com perdas de vida, tal como estamos a ver a situação. É louvável esta vala que está sendo construída ao lado do aeroporto, que vai passar por Chueca e o resto para o mar, mas infelizmente também não trabalha. As obras pararam, penso, por causa de falta de dinheiro. Deviam termos valas como aquelas, porque a Cabinda cresceu consideravelmente, mas a urbanização não acompanhou. Portanto, nós mesmos cavamos o nosso próprio destino da morte e de tudo que sofremos.
E a culpa de quem nos governa é de deixar as coisas assim e ver só enterrar as pessoas quando morrem. O que é que nós esperamos da população da Rua de Mauete, onde tem uma ravina que sai da Rua de Mauete até a escola de Lombolom? Para mim a pergunta não seria assim. O que é que nós esperamos para com a cidade de Cabinda? Porque, vede, a cidade de Cabinda está cercada de ravinas. Não é só aí. Quando você vai para o Xinga, está cheio de ravinas. Aqui mesmo, aqui, no Simulambu. Vai atrás, está aí uns bambus, está cheio de ravinas. Aí no X, cheio de ravinas. Mas isto foi o quê? Faltou a urbanização. E nós sempre apelamos na Rádio Eclésia, dirigentes para isso, mas prometem-nos, mas a promessa fica no papel e fica na cabeça das pessoas. Vê o grande fenômeno que nós temos aqui, que está também a dar dor de cabeça, os papatas quase motorizados de mototáxis. Você chega aqui na cidade de Cabinda, já estamos como um país sem lei. Quantas motorizadas sem matrícula circulam aí? Quantas pessoas são habilitadas a serem transportadas na motorizada? Mas isso acontece no olho, no ouvido e na boca de quem governa. E nada se faz. Já pedimos várias vezes. Tá? Temos motoqueiros que andam assim desorganizados, que não sabem nada, e que são fontes de grandes desastres das pessoas. Desculpam-me lá, vieram muitos congoleses que fazem disto mototáxi para viver. Sim, senhor. Mas no Congo não temos estradas como as nossas. Eles passam onde querem, como querem. E quando chegam aqui, pensam que tudo é mesmo assim. E isso passa diante de quem? De quem deve controlar. De vez em quando, os que empregam esses motoqueiros, que não têm informação, são responsáveis policiais. Os que devem fiscalizar são eles. E o que é que esperamos disso? O antigo administrador diz que os mototáxis iam ficar na urbe, na periferia. Mas você não consegue conduzir aqui devidamente. Está de carro, é insulto à esquerda e à direita, é passagem de esquerda. Você não pode fazer nada. Riscos de vida. Mas isto acontece onde? Num país onde se diz que existe lei, mas não tem. Não tem. Por isso, nós temos aqui vários motivos e várias causas que nos deixam assim. Veja no povo grande, as pessoas estão a apelar por causa de quê? Por causa da criminalidade. Aliás, em toda a cidade de Chihuahua. Mas o policial vai te acordar às 3 horas da madrugada na tua casa, quando ouviram que você vai ter uma reunião de... Como se chama esses jovens aí? Independentistas? Exatamente. De vez em quando não. Os ativistas estão de pé às 2 horas da madrugada porque viram, vamos fazer manifestação pacífica e concretamente admitida pela lei. Mas estão aí para quê? Para bater. Mas aquele bandido que circula noturnamente está sempre aí impune. Desculpa, mas de que pensar que é bandido ou enviado do policial, ou de que pensar que o policial tornou-se bandido. Porque não posso compreender que o policial não consegue atacar os bandidos. Eles têm muitas informações, mas se deixam, não conseguem, é porque também eles estão imbuídos nisso. Deixa-me dizer isso. Desculpe-me lá. Senhor Padre, constantemente a iluminação pública em Cabinda melhorou? Piorou. Vamos dizer as coisas como elas são. No mandato consulado do Marcos Nhonga, esta cidade estava iluminada, com LEDs. Com LEDs. E mal foi exonerado, também exoneraram os LEDs. Desapareceram. E esta é a governação do MPLA, do João Lourenço. Cada um vem e inventa coisas para pegar alguma coisa e meter no seu bolso. É só isto. Mas não estamos para governar o povo, mas estamos para governar a si próprios. Em 2012,
Cabinda estava organizada, havia semáforos na rua. E onde foram? É o que está a dizer. O Diouf, o nosso querido Diouf, um dos melhores, e vamos ser honestos, um dos melhores governantes da província da Cabinda, mal desaparece o Diouf, tudo o que é do Diouf foi. Mas é o mesmo partido que está a governar. Suponhamos que tem o mesmo programa de governação, mas notamos que vem um governador, faz as suas, logo que sai, vem um outro, vem fazer as suas, logo que, é assim, cada um vem, tornaram Cabinda como o epicentro da busca e do enriquecimento de vários responsáveis políticos da MPLA. Aliás, os 10% do petróleo Cabinda anda onde? Basta isto. Anda onde? Serve para quê e para quem? Não é para financiar a guerra em Cabinda? Não sei. Eu estou a dizer anda onde e para quem? Quem anda a usufruir sobre isso? São questões que devemos ver, compreender, analisar para entendermos qual é a intenção real do governo do MPLA em Cabinda e mais ainda do Sr. João Lourenço. Não tenhamos que estranhar. Agora, por causa da força da geopolítica e da abertura do espírito da oposição e sobretudo da UNITA, vemos que as coisas vão mudando. Aquilo que estava escondido secretamente, ao menos vai aparecendo assim. Quais são que estão visados nessa questão de roubo e de venda do tráfico de combustível? São os grandes. São os grandes. E são de quem? Do MPLA. Agora ouvi dizer que o comandante de notícias foi não exonerado, mas suspenso por questões relativamente ligadas a multas. Isto não é governo, isso não é governar um país. Como é que um comandante provincial das polícias vai ser suspenso por questões não ligadas a ele? Por quê? Suponho num país bem organizado e como o nosso, quer dizer um país de lei, como é que um comandante provincial da polícia vai ficar com o dinheiro das multas? Paga-se a ele ou tem uma estrutura onde se pagam as multas? Essa estrutura, você pagou a multa, levou a senha, entregou e te entregam. Agora, aqui há uma salada que eu não entendo nada. E é assim que funciona a Angola, governada pelo MPLA do Sr. João Lourenço. É assim. É um país de corruptos, de gatunos, desviadores de dinheiros, e só são apanhados aqueles fracos. Mas quem devia ser primeiro apanhado é o próprio Sr. João Lourenço. Quando um pai tem filhos, o pai é gatuno, os filhos são gatunos, imputa-se a culpa de quem? Ao filho? Não. Primeiro a fonte, o pai é a fonte. Então, quem devia estar assim, nas marés da justiça, e não sei também se ele já foi notificado pela justiça, é o senhor próprio João Lourenço, que devia estar nesta questão. Na governação da doutora Maracchiosa, ela disse publicamente que o mercado que está localizado no bairro Jica passará como um hospital regional. De lá para cá... Foi o senhor João Lourenço que nos disse: vamos buscar na história, que depois de eleito vai fazer de Benguela uma Califórnia. Onde é que estamos? Pronto. Concernente a estrada Mimersen, a Maracchiosa disse que houve verbas alocadas para a província de Cabinda para tapete asfaltos, começaria na retuna de Cabaçango, Cacomba até Dinjo, o Cosal. Como é que ficou? Não. São palavras da senhora Maracchiosa. Logo quando chegou, os primeiros discursos dela, num discurso estava assim dito: construção de autoestrada começa na rotunda do Cabaçango até Alto Sundi. E a verba estava presente. Pronto. Eu acredito que a verba existe. Não estava.
Porque se estivesse, a senhora Maraquiosa já estaria também em malhas com a justiça. E se não está, por isso que penso, com toda boa vontade, que essa verba está aí. Mas o IC é que essas questões, ela esteve aqui tanto tempo, não começou, ao menos começar, para dar o pontapé, até hoje foi, nem se diz nada. Estamos em tempo chuvoso. Eu estou a vir do Belize. A estrada está mal. O meu carro está variado. Por causa daquelas choques todo momento, toda a estrada está variado. Quem paga por isto? Em países de lei, eu apresento uma administração paga pelas avarias constatadas, são provocadas pela má estrada. E depois vamos pedir para pagarmos os impostos da circulação. Esta camada de gatunos que formam o ampelado do Sr. João Lourenço só vieram para estragar a população em todos. Por isso eu digo o seguinte, nós devemos, infelizmente temos, as nossas mães não foram nas escolas, os nossos pais não estudaram, até os jovens não querem estudar. Não temos a capacidade de pensar cidadão. Quais são os direitos de um cidadão num país? Quais são os deveres? Não temos isso. Nos trazem drogas, bebidas, mais bebidas, esfomeados para que não possamos ter capacidade de pensar. E veja como é que as maratonas vão se espalhando por todo o campo. Por isso, eu digo, é tempo e mais que tempo começarmos a pensar e refletirmos para sabermos quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Não há direitos sem deveres e não há deveres sem direitos. E eu acho, não acho, mas digo com consciência tranquila e boca cheia, que se os marxistas diziam que a religião é o ópio para o povo, eu digo agora, o empelado João Lourenço é ópio, é veneno, é droga e devemos tirá-lo imediatamente para menos tentarmos sobreviver. Falou-se muito até na Assembleia Nacional sobre a asfaltagem da estrada do IAB, que começa aí no Mbaca, no topo do Mbaca, até aquelas aldeias de IAB. Aquilo para o era colonial, sempre promessas, de lá para cá até hoje. Continuam nas promessas. Sou jornalista. Eu não gosto de ser repetitivo. Já o disse, que nós vivemos de falsas promessas que vêm desde o senhor gatuno das eleições, o senhor João Lourenço, até hoje. Portanto, não tenho de responder no lugar, vamos perguntar a eles. Portanto, nós não podemos viver de governos de promessas. Nós não temos, nesse momento eu não tenho, até hoje, qual a proposta da governação do senhor João Lourenço para com o país? Qual o compromisso? Para dizermos já fez ou não fez? Só falta é fazer promessas, e aqueles que não colhem essas promessas, o que é que devem responder? Eu não. Eu não. Tudo é promessa. E não é boa promessa, é falsa promessa. É droga que te dorme, você acabou de beber e depois ficou embriagado, depois vai pensar, não pensa, como dizem. Senhor Padre, desde tempos remotos, vamos ouvir dizer que Cabinda não tem interlocutor válidos para negociar com o governo angolano. Desde tempos remotos, ouvia dizer... Ouvimos dizer que o Empelado dizia. Posso responder? Posso responder? Desde muito tempo, a tempos remotos, antes da independência de Angola, eu ouviria dizer o Empelá é o povo é o Empelá. Onde é que estamos? Tudo é mentira. Pronto. E nesse contexto, os cabindas estão preparados para uma negociação? Eu já disse, tudo é mentira. Os cabindas sempre gritam, ladram para encontros sérios, mas como eles são pessoas que gostam de ludibriar, não querem
uma negociação séria, inclusiva e responsável. O que eles querem em Cabinda é simplesmente ir buscar alguém, lançar a poeira e esse alguém vai resolver o seu problema e terminou. Onde é que está o senhor Bento Bembe? E o mais caricato é isto, que o MPLA continua a pensar, não todos, há elementos no MPLA que são sérios, cientes, mas sobretudo o senhor gatuno das eleições, o senhor João Lourenço, é o mesmo que festejou dar aeroporto internacional de Cabinda, é dar independência. O Porto de Águas é dar independência. Como é que uma pessoa dessa vai desejar desenvolvimento de Cabinda? É impossível. Mas foi ele que disse na pré-campanha, quando estava em Cabinda, que vai ligar Cabinda e o resto do mundo. Por que vai ligar Cabinda com o resto do mundo? Se Cabinda, naturalmente de Deus, foi desligado. Então o que faça? Agora já temos, por essa ligação de Cabinda com o resto do mundo, já temos problemas de carros que foram apreendidos aqui no Zaire, que não podem sair de Luanda para cá, ou de Louvre para cá. Por quê? Então que o senhor João Lourenço, todo poderoso criador de Angola e dos angolanos, faça e veremos. O Bento Bembe nesse momento se encontra doente. Tem de dizer alguma coisa que concernente ao estatuto especial. Tem o direito de pedir desculpa ao povo de Cabinda concernente ao fracasso desse mesmo estatuto. Eu desejo que esteja melhor, mas há um ditado português que diz: formiga gosta da manteiga e a formiga mora na manteiga. Infelizmente, e este vai ser o final do senhor Bento Bembe, porque quis salvar-se a si próprio para fazer que o povo de Cabinda morresse na miséria, mas pronto, cada um tem o seu resultado na vida. Se tiver coragem, mas muita coragem, que eu faça a todos. O Tibasa anda onde? E o senhor João Lourenço, o senhor Bento Bembe pensava que ele estaria bem bom e o Tibasa, traído na prisão, estaria bem mal. Mas cá fazemos e cá pagaremos. Antes de estarmos na justiça com Deus. Que peça primeiramente desculpas, se move, ao Tibasa e ao povo de Cabinda. Pela tamanha traição. Há quem defenda que o Bento Bembe não traiu os Cabindas. O mais velho Berchor estava na entrevista da TV Honestidade, onde defendeu categoricamente que não é um traidor, estava sim na posição de fraqueza. Concorda com esse pronunciamento? Primeiro isto, temos de ter a honestidade, não é? De confrontarmos com ideias diferentes das nossas. Aliás, a democracia nos ensina isto. Mas não basta falar, é preciso argumentar, é preciso provar. Mas eu digo que o Bento Bembe é um traidor. Consegue justificar? Justifico. De que maneira, Sr. Padre? Ok. Primeiro é que o Bento Bembe, se não tinha consciência, devia ter consciência que ele era um responsável para um problema que é chamado caso Cabinda. E como fez o Dr. Savimbi, e é mesmo bíblico, não há maior vida, maior amor do que dar a sua vida pelos irmãos que nós amamos. O Savimbi negou a vice-presidência com todas as regalias, porque queria defender um ideal comum para o bem de todos. Não o fazendo, morreu até na mata com os outros. E hoje, a UNITA está mais do que forte. Porque Savimbi soube dar para o bem comum de todos. Nós, para o Bento Bembe, ele mesmo abandona o seu irmão Tibasa preso, foge para vir negociar. Primeira traição. Ele devia ser solidário com o sofrimento de Tibasa
e terem que ir juntos até onde deviam. Não o fez. Primeiro traiu aí, depois veio negociar, mas não estava em posição de força, porque estava não querer cair na mesma situação que Tibasa, que ele traiu, é por isso que veio aqui. Ao negociar, devia ter bem consultado necessariamente a outras pessoas com mais argumentação para que essas pessoas estivessem com ele para tratar da questão séria. Mas como sabia que estava a fugir da prisão como Tibasa, ele fez aquele plano de traição e veio se entregar. Isto chama-se, não outra coisa, é trair. O meu chefe Belchior, que tem com respeito muito, pode também argumentar. E sobre isso podemos debater até. E o juiz da história é sempre o povo e o tempo. Nos dirão quem traiu e não traiu. Dizem que não fez sozinho, viu alguns cabindas, tanto é que levou muitos deles à Ponta Negra para mostrar basicamente o acordo com o MPLA. Tem conhecimento disso? Bom, eu vou dizer uma coisa assim, e poucas vezes falo disto. Eu estou a entrevistar o Padre Kubola, mas o Padre Kubola já foi presidente do Alto Conselho dos Cabindas. Ouvi muita coisa, aprendi muita coisa e tenho muita coisa comigo. E o senhor presidente Belchior sabe muito bem o que estou a falar, estou a dizer. E eu conheço um pouco, não muito, os meandros no meio dessa questão da FLEC e o resto, conheço muito. Portanto, sei o que digo. Volto a dizer, o senhor Bento Bembe traiu por orgulho pessoal, por busca de interesse pessoal e não para o interesse do bem comum de todos. Digo. Mas não foi a sociedade civil que fez uma petição para que tirassem Bento Bembe na Holanda, na prisão? Eu não conheço e não falo daquilo que não conheço. A Igreja Católica... Agora, ele esteve na prisão na Holanda. O Tibasa esteve em que prisão? Como é que a petição saiu para ele e não saiu para Tibasa? Sabendo que os mesmos motivos, as mesmas queixas, as mesmas condições têm a ver com os mesmos motivos de Tibasa. Como é que ele consegue sair? E como é que deixa o Tibasa? E responder. A Igreja Católica e alguns juristas fizeram parte dessas negociações? O senhor é católico, também assinou. Fez parte. Não, sou evangélico. Possivelmente. Então pronto. Que me trouxeram as provas disto, eu vou verificar e dizer se de facto a Igreja Católica, como diz esteve em Bíblia, devemos todos pedir perdão a Tibasa e ao povo. Mas a influência que a Igreja tem em várias mudanças que aconteceram no mundo, olhando para o caso Cabinda ou a situação que a Cabinda vive relativamente à sua libertação, e se olharmos a história, vamos ver que Cabinda foi anexado no Acordo de Alvor e é um acordo que até os próprios angolanos não conseguiram cumprir. Qual é a condição de Cabinda? Tá? Longe das constituições e leis angolanas, qual é a condição de Cabinda com Angola? Primeiro que devemos ter em consciência na história que Cabinda é Cabinda, Angola é Angola. Do ponto de vista geográfico, cultural, político, histórico, Cabinda não é Angola. Até jurídico, não é Angola. Mas dizer que estamos aqui no Simonambuco, famoso Tratado de Simonambuco, e sabemos o que Simonambuco significa para os cabindas. Pronto. E temos os marcos, podemos visitar. Onde há prova, a argumentação cai. Falarmos também de que Cabinda nunca foi uma colônia portuguesa. Angola o é,
Cabinda nunca foi uma colônia portuguesa. Foi um protetorado. E afirmado isto, consta. E é por isso que o colonizador angolano, o neocolonizador angolano, não consegue deixar esses espaços culturais, esses marcos históricos, jurídicos, serem visitados com facilidade e fazerem dele marcos históricos. Porque querem apagar a história, que elas sabem que ela é fundamental, mas já nunca o farão. Tendo em conta isto, como é que uma colônia vai ter o mesmo privilégio que um protetorado? Ir lá fazer as investigações. Colônia é colônia. Protetorado é um protetorado. E Cabinda foi e o será protetorado português, enquanto Angola é uma colonização, é uma colônia portuguesa. O Tratado de Alvor foi um morto nato, que não foi até aplicado, não foi até aceito, devia desaparecer. Com o marco designa que a Cabinda foi anexada. Já não existiu. E de perguntar a história, mesmo em Portugal. Isso não. Mas, como eu já disse da vez passada, a nossa estrutura, os bens que nós usufruímos, são cobiçados de várias pessoas, ficamos assim, abandonados a nós próprios e colonizados para melhor usufruírem das nossas riquezas. Mas uma coisa, quando Cabinda vai deixar de produzir petróleo e outros, nos darão independência para ver que dizem, não, estamos bem, vamos embora. Isso só para nos matarmos entre nós. E é só um plano maquiavélico dos governos portugueses com os governos angolanos e outros. Senhor Padre, desde a assinatura do Tratado de Simambo, de lá para cá, Portugal nunca revogou os acordos, nem tanto os cabindas nunca revogaram os acordos. Por que Cabinda foi anexado? Já disse que são os interesses de uns e outros. Nós somos os interessados de Portugal, interessados de Angola. É uma questão de exploração do homem pelo homem. Estamos sendo explorados pelos homens por aquilo que Deus nos deu. Isso quer dizer... Por isto, é necessário que nós, os cabindas, tomemos consciência daquilo que somos. Sempre apelo a isto. Tomada de consciência. Não maior força que possa destruir a consciência do homem. É só isso. Isso quer dizer que nos torna angolanos é o petróleo. As riquezas, primeiro. Depois, a situação geoestratégica na Guerra Fria, que agora, bom, pronto, tem. E, por fim, as questões do medo, também do controle de Portugal, quer dizer, ter uma certa influência nesses Congos, que são Congo português, Congo francês, Congo belga, não podiam perder tudo. Em nome dos Congos, foram divididos em 3, Portugal, Bélgica e França. Nos tempos passados, o senhor padre, que deve ter conhecimento da Carta Apostólica que os padres a nível de Cabinda enviaram ao Vaticano. Por que nesse tempo não temos nenhuma ação entre vários padres que existem e é um dos poucos que fala com tanta frontalidade sobre a questão de Cabinda, e vemos outros quase que nem querem saber da situação? Será que há um empecilho, há um impedimento a nível do corpo sacerdotal? Bom, não digo que há impedimento, mas devemos também ter a capacidade de tolerância e dizer que no nosso dialeto, na nossa língua, diz o seguinte: Pando moeca, longo viacan. Cada um tem o seu carisma. E devemos também aceitar que este não seja como eu. Não podemos ser egoístas para dizer que todos devem... Não. Devemos deixar a liberdade das pessoas saberem pensar e fazerem o que eles querem. A carta tanto falada, não podemos deixar de falar.
não significa que todos nós devemos falar. Nem aqueles que escreveram, todos falavam em uníssono. Existe sempre alguém que fala. Por isso diz, não podemos deixar de falar. E estamos a falar. Eu falo em nome dos colegas que são sacerdotes como eu. Também sou. Mas penso que sinto um pouco mais, ou menos, ou tenho mais carisma para isso, mas há outros também que têm carismas para aquilo que eu não faço. Mas isso como faz uma coesão. Hein? A diversidade das línguas, a diversidade dos pensamentos, isso também é da igreja. Portanto, é mesmo a igreja que fala. É mesmo a igreja que fala. E é mesmo os padres cabinas que falam. Portanto, nisto não há qualquer coisa. Mas pronto, é essa divisão de carismas que Deus nos deu, pronto, e assim estamos assim. Mas continuaremos a falar. Antes dizia-se que era o falecido Padre Congo, é o único a falar. Quando o Padre Congo morreu, dizia, já terminou. Mas não. Deus suscita sempre no meio do seu povo um Moisés. E eu acredito que o tempo vai passando, passará o tempo necessário. Morreremos, porém, porque se vai morrer. Mas, se é a vontade de Deus, nós estaremos livres. E eu acredito que estaremos livres. Porque Deus não fez pessoas para serem escravos dos outros. Só isto. Concorda com o exílio dos cabinas? Até aquelas que defendem a independência? Eu defendo a independência. Se não o pensasse, não defendesse, é um traidor. Defendo porque antes dele nascer já existia esse princípio. Aliás, é na organização da União Africana, que chama agora União Africana, e nas estruturas internacionais da ONU, em que considerou-se que no tempo da descolonização, Cabinda foi posto no 39º lugar. Eu não estava lá. Eu leio a história. Leio. Por isso digo, aceito e vou fazer o esforço necessário com a minha capacidade intelectual, o meu auxílio, para que dia e noite essa informação seja capaz de ser pairada. Que Cabinda não é Angola. E Cabinda é um Estado que devia estar descolonizado. Mas ainda estamos colonizados, neocolonizados até hoje. Eu acredito que haverá. A geopolítica é assim. Seu padre, o governo português prometeu reparar os erros cometidos em África. Cabinda também é um erro dele? De Portugal? Sim. Absolutamente. Como é que você pode unir um protetorado com uma colônia? É possível isso? Ou então, devemos bem perguntar a história. E em Portugal podemos encontrar muito bem o que é que aconteceu. São jornalistas. E de vasculhar e ter lá melhor informação. Mas que o erro é crasso, eu não era o crasso. Sim, senhor. Colonizar, depois descolonizar, e aquele que quer descolonizado, mandamos colonizar novamente a um protetorado que nunca foi colonizado. É lícito? É lógico? Não sei. O que é que nós esperamos de Portugal quando a Cabinda ascender a sua autodeterminação? Teremos boas relações com o povo português e o povo angolano? Primeiro que a língua que eu utilizamos os dois neste momento, chama-se português. É a língua, primeiramente. Unidos na mesma língua, somos necessariamente chamados a estarmos juntos. A maneira como que eu como hoje, ocidentalmente, é portuguesa. Isso tudo faz parte da cultura. Então, fomos de uma maneira desaculturados pela cultura portuguesa que assimilamos a cultura portuguesa. Então,
500 anos de história, mas hoje ninguém apaga. Eu tenho amigos portugueses que são portugueses, não são cabindas. Os portugueses têm amigos aqui em Cabinda que são cabindas, não são portugueses. E eu vou em Portugal em casa, como, bebo como se estivessem em minha casa. Eles também o fazem. E aliás, de vez em quando, eles pensam mais em mim do que o próprio Cabinda que vive cá. Portanto, somos condenados, primeiramente, por uma questão da criação. Deus criou-os todos à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, somos obrigados a estarmos juntos. Segundo, por causa dessa relação de longa data, que vai de geração em geração, e eu, quando quero ir na Europa, prefiro ir em Portugal, porque sinto-me em casa, falo tudo, converso tudo. Agora, Estados Unidos ainda vou ter problemas. Então, somos obrigados, mesmo neste momento de tensão, somos obrigados a falar. E depois, os portugueses não têm nada connosco. Nós também não temos nada com os portugueses. Temos problemas com os nossos governantes. Para terminar, Sr. Padre, depois da independência de Cabinda, o governo português e o governo angolano terão que indemnizar o povo cabindês pelos danos causados durante 50 anos. Podemos sim levantar essa proposta no Tribunal Internacional. Temos direito, sim. Temos direito, sim. Tá bem, família, muito obrigado por terem nos acompanhado. Estava conosco o Padre Félix Rebola, Filomão Fute da TV União, Leo Milhambo, Cabas e Xango TV. Aquele abraço, estejam ali, comentem, dão a vossa opinião naquilo que na realidade acharam relativamente a esta entrevista. Aquele abraço, se ela não bote. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora